como é que a gente pode entender um gás, então? Um gás, a gente pode entender, é composto por minúsculas partículas. Essas minúsculas partículas são chamadas de moléculas. Então, o gás é composto por minúsculas partículas, que são as moléculas, com diâmetro da ordem de 10 a menos 10 metros. Tá? Bom, com um número tão pequeno assim, às vezes fica até difícil para a gente visualizar o que ele significa. Tá? Mas essa dimensão aqui, 10 a menos 10 metros, é a dimensão da escala atômica. Quando a gente olha para átomos e moléculas, a gente fala sempre coisas cuja a régua que a gente usa para medir, ao invés dessa nossa régua que tem milímetros, ela tem 10 a menos 10 metros. Né? É tão importante essa dimensão que a gente até dá um nome para ela. Né? A gente homenageia um físico sueco que se chamava Ångström e chama esse 10 a menos 10 metros de Ångström. Tá? Mas eu não vou falar sobre isso agora. Só vamos tentar ter uma noção de quão pequeno é 10 a menos 10 metros. Né? O que é 10 a menos 3 metros? Como é que a gente chama? 10 a menos 3 metros. Como é que a gente chama isso? 1 milímetro. Né? 10 a menos 3 é mili. 1 milímetro a gente consegue visualizar. Se você pegar a sua régua aí, a régua tem aqueles risquinhos bem pequenininhos, que são os milímetros. Tá? Então, 1 milímetro já na nossa realidade é uma dimensão muito pequena, mas que você consegue enxergar. Você pega a régua, você vê aqueles risquinhos pequenininhos, é 1 milímetro. Vamos dividir isso por 1000. Pega 1 milímetro, né? Aquele risquinho da régua, dividamos isso por 1000. Aí eu tenho 10 a menos 6 metros. Isso aqui é um micrômetro, também chamado de um micron. Tá? Então eu peguei 1 milímetro e dividi por 1000. Tá? Aqui nós estamos agora, por exemplo, falando de dimensões comparáveis com o diâmetro do seu fio de cabelo. Tá? Um micrômetro é 1 milésimo de 1 milímetro. Um fio de cabelo, em média, tem um diâmetro de 50 micrômetros. Então nós estamos falando já de coisas, né, da dimensão de fios de cabelo, de diâmetros de fios de cabelo. Mas ainda não chegamos a um 10 a menos 10 metros. Eu preciso dividir pelo menos mais uma vez por 1000. E aí eu vou para 10 a menos 9 metros, que é 1 nanômetro. E aí eu preciso ainda dividir mais por 10. Então o que é 10 a menos 10 metros? É pegar 1 milímetro, aquele pequeno risquinho da régua, dividir por 1000 de novo, ou seja, dividir por 1 milhão e dividir por 10. Então você pega aquele seu risquinho da régua e você divide por 10 milhões. Esse é o tamanho médio de uma molécula. Tá? Então são realmente partículas muito pequenas. Ok? Isso que a gente chama da visão microscópica de um gás, porque nós estamos falando de partículas extremamente pequenas. Então, por outro lado, o gás ele é formado por partículas extremamente pequenas e a quantidade de partículas que forma um gás é muito grande. Né? É muito grande. Para a gente ter uma noção, vamos supor que eu tenha 1 centímetro cúbico. Né? Vamos supor que eu tenho uma caixinha cúbica cujo lado vale 1 centímetro. Então é um cubo com volume de 1 centímetro cúbico. Né? Então você pega 1 centímetro, é mais ou menos isso. Você imagina um cubinho que tem 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro. Isso é 1 centímetro cúbico. Nesse cubinho, há cerca de 10 elevado a 19 partículas de gás. 10 elevado a 19 moléculas de gás. Tá? Que é um número bastante grande. Então, um cubo. Esse cubo aqui, ele tem cerca
de 10 a 19 moléculas de gás. Tá? 10 elevado ao quadrado é 100. É 1, 0, 0. 10 elevado ao cubo é 1000. 3 zeros. 10 elevado a 19 é 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. 19 zeros. É um número gigantesco. Essa é a quantidade de moléculas que há num cubinho tão pequeno assim. Como é que cabe? Porque as moléculas são extremamente pequenas. Tá?